Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Jornada Esportiva, o videocast da CBN Floripa, que é um oferecimento de Ibagi, Zita, Energiluz, Forte Atacadista, Cressol e Cassol. Hoje nós estamos na ressacada, na casa do Avaí, eu e Chico Mendes. Tudo bem, Chico? Boa tarde, Faraco. Boa tarde a todos. Os nossos convidados, que na verdade são os nossos anfitriões, afinal de contas estamos na casa deles. Rodrigo Florenzano, que é diretor de negócios do Avaí. Tudo bem, Rodrigo? Bem, tudo, Chico. Tudo bom, Faraco? Beleza? Prazer. E Roberto Braga, que é o gerente das categorias de base do Avaí. Tudo bem, Roberto? Faraco, boa tarde, Chico. Prazer estar aqui. Bom, gente, a gente está aqui também porque é uma semana especial. O Avaí dá uma parada no futebol aqui na ressacada para receber um astro mundial da música pop, talvez o maior de todos. Paul McCartney faz show na ressacada no próximo sábado, dia 19, e a ressacada está sendo toda aprontada para uma outra grande partida. Florenzano, nos conte um pouquinho dessa história do Avaí receber o Paul McCartney no Brasil. É uma imensa satisfação, né? Porque, queira ou não queira, é um Beatle, né? É uma figura lendária. Eu acho que vivo, em termos de envergadura musical, ele e o Mick Jagger, né? Acho que vivos, né? Pop, né? Digamos assim. E é uma satisfação enorme, porque assim, ele voltando depois de 12 anos, né, para a ressacada. Foi um pedido dele, né? Para a produtora voltar para Florianópolis. Porque essa turnê Now and Then, ele veio para o Brasil ano passado. Ele fez algumas cidades, fez Brasília, fez Curitiba, fez São Paulo, se não me engano, Rio de Janeiro. E ele falou, olha, eu vou voltar, porque ele tinha uma turnê na América do Sul, né, na Argentina, só que eu queria voltar para um lugar que eu tenho um carinho especial e faz muitos anos que eu não vou. E daí casou da gente conseguir conversar com a produção local, é uma produção da Bonus Track, traz ele para o Brasil desde 89, né, então é uma produtora que ele tem uma confiança muito grande. E a gente estava conversando até aqui nos bastidores, olhou a tabela, viu que se dava certo e acabou chegamos a um acordo e, se Deus quiser, sábado aí nós vamos ter um espetáculo aqui na ressacada. Roberto, está pronto para curtir o Paul McCartney aqui de pertinho? Tem que ser, né? Tem que aproveitar a oportunidade, né? Mas acho que a grande importância disso é valorizar o clube, é valorizar a cidade. Eu acho que para todos aí que fazem parte do dia a dia do clube é um momento especial, né? E mostra não só a grandeza da cidade, mas a grandeza do clube, a grandeza do estádio. Acho que vai ser um marco legal para todo mundo que tá aqui. Ô Florenzano, com a volta do Paul McCartney tanto tempo depois, o Avaí tenta com isso voltar ou entrar definitivamente no circuito de grandes shows aqui na ressacada, mostrar para as produtoras, mostrar para os astros, né, da música internacional que a ressacada pode ser um bom lugar para um show? Ah, sem dúvida. Não é uma equação tão simples, né? Porque tem uma equação em camadas, né? A primeira ela é macro, dependendo da agenda do artista. Então, assim, a produtora local, a produtora nacional, ela vai casar a agenda dele dependendo de outros shows, porque o artista, para vir fazer um único show, às vezes no lugar não é nem viável, né? No caso da ressacada, que ela até é um equipamento um pouco menor, cabe 30, 35 mil pessoas, às vezes nem fecha a conta. Então, primeiro tem que ter essa disponibilidade. Segundo, também tem a questão das cidades, né? A gente é muito próximo de Curitiba, que é muito próximo de Porto Alegre, então também tem que ter isso, né? Por que o povo veio para cá? Porque já fez Curitiba ano passado. Provavelmente ele nem teria vindo também, porque lá em Curitiba está tendo Bruno Mars agora, que vai ser dia 1º de novembro, também sobrecarrega lá o outro clube. Então, assim, e uma adequação do equipamento, né? Então, provar para as produtoras que o equipamento ressacada está apto para receber shows da envergadura de um Paul McCartney, que já é um sarrafo lá em cima, né? Em termos de estrutura, vocês tiveram que fazer, estão tendo que fazer algumas adequações, né? Na verdade, não é nem o Avaí que faz, né? Isso quando a gente fecha o acordo comercial com a produtora, já colocamos todos esses pontos. Então teve uma adequação de rampa de acesso ali para a entrada dos cases, para ser um pouco menos íngreme. O bombeiro nos solicitou um aumento de portas e saídas de emergência, então também a gente fez. E com esse show a gente fica apto como equipamento para receber qualquer show, como equipamento. Então, assim, a gente já vai ter saída de emergência preparada, a gente já vai ter uma rampa de acesso preparada. Então, toda essa logística já é como se fosse
um teste para qualquer outro evento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já fui show no Morumbi, por exemplo, e fiquei no gramado. E o escoamento depois do show, ele era para um local só. Como é que vai ser esse escoamento aqui? Precisa ter mais saídas? Como é que vocês estão trabalhando? Sim, por isso que teve a adequação. A gente precisava ter mais saídas, porque assim, o show é 9 da noite. Só que as pessoas vão chegar meio-dia, o portão deve abrir às 4. Então a entrada sempre é uma entrada mais tranquila, né? Aí, exceto os fãs assim mais, né? Que ficam ali naquela fila, mas geralmente o pessoal normal ali já vem com calma, né? Já a saída é uma saída que é todo mundo ao mesmo tempo, mas isso foi adequado para isso. Então a produtora pensa muito nisso, né? Além do sistema VR e tudo mais também. Dos 12 anos do primeiro show para cá também mudou muito, porque hoje você tem aplicativo de carro, então muita gente vai vir de app, né? De Uber, etc. Então também isso dá uma aliviada. Bicicleta, então assim, hoje tem alguns outros acessos que não tinham aqui para o sul da ilha, então já dá uma amenizada. Então, assim, tem como, acho que é difícil, mas tu és um homem da área, tem como quantificar que vai agregar valor à marca Avaí, um show do Paul McCartney aqui? Não 100%, mas depois do show sim, porque você acaba tendo, ele só vai fazer 2 shows no Brasil, né? Quer dizer, 3 datas, mas 2 cidades, né? 2 em São Paulo e aqui em Floripa. Então, assim, com certeza, a partir do que ele terminar o show em São Paulo, só se fala de Florianópolis. E, consecutivamente, se fala da ressacada, porque é onde a gente está recebendo. E para nós é muito importante, porque eu também penso na área comercial. Minha área é área comercial, marketing e comunicação. Pô, para eu vender um futuro name right para o estádio, eu falo pro cara, olha aqui, ó, tua marca pode aparecer nos shows internacionais que a gente vier a trazer. Sim. Então isso aí, porque assim, se a gente tivesse lá, ressacada do supermercado do João, no contrato é obrigado que toda a mídia fale, o show do Paul é a ressacada do supermercado do João. Então isso é... Puxar um pouquinho pro Robertinho. O pessoal da base sabe quem é o Paul McCartney? A molecada com certeza não, né? Esse gosta mais de pagodinho. É isso. Música gospel. Eles ainda estão numa outra fase ainda, né? Tem que explicar quem explicar o tamanho do estádio. Se botar uma música, eles vão, opa, essa é o jogo. Exatamente. Achar estranho demais. Mas daqui 10 anos eles vão saber. Sem dúvida. Em 10 anos eles vão saber. Mas você que trabalha uma parte mais de gerência, né? Que é olhar o produto como um todo, o que você acha que pode impactar pro Avaí como clube de futebol, um clube que produz futebol, esse tipo de evento? Eu acho que a grande questão em relação ao evento, em relação à vinda, é fortalecer o Avaí enquanto clube, enquanto marca, enquanto instituição, né? Os clubes de futebol hoje têm um desafio muito grande de não ficar restrito ao resultado de campo e ao desenvolvimento do futebol propriamente dito. Cada vez mais o futebol é um negócio global, né? A gente precisa de tudo rodando muito bem. E aí, na hora que nós vamos pegar grandes exemplos no Brasil e fora do Brasil, isso cada vez mais é realidade, né? Na hora que você vai ver como funciona o Tottenham, toda a venda de restaurante, de cerveja, é tudo pensado para que cada vez mais a instituição, o clube seja forte, que isso naturalmente se conecta com o futebol, né? O fortalecimento de marca é normal. Porque entra dinheiro, tal coisa, né? Tudo acontece ali. Vou usar o exemplo Palmeiras. Palmeiras hoje é um grande centro atrativo. É um campeoníssimo de futebol e é um centro atrativo desses shows. Então, não é que o guri da base, né? Vamos pensar assim, o garoto vai lá treinar no Avaí porque tem o Paul McCartney. Não, mas na cabeça, no mental, tudo acontece lá. Exatamente. Lá tem coisa boa. Exatamente. Se for acontecer alguma coisa em Santa Catarina, vai acontecer na ressacada. Na cabeça dele é isso. Né? E existe, por parte do Avaí, um planejamento, um projeto para adaptar a ressacada a outros shows como esse, para não ser uma transformação muito grande na semana do show. Vocês têm essa... Vai dar tudo certo, vai ser um showzaço e tal. E aí pode abrir portas. E o Avaí pensa em preparar a ressacada para outros eventos dessa natureza? Nesse show já foi feito isso. Tem alguns ajustes finos que deveriam ser feitos. Por exemplo, você pega lá o estacionamento lá fora, que nós temos um projeto que tudo tem planejamento dentro do Avaí. Então, assim, independente do campo, a gente brinca lá, eu sempre falo com a minha equipe lá,
independente da velocidade do vento, a gente sabe a direção da vela. Então, assim, e aqui tá bem assim, independente do campo, a gente sabe o caminho que a gente quer seguir. Isso é tudo estruturado, a gente participa de várias reuniões, todo mundo sabe para onde ir. Então, por exemplo, tem o estacionamento ali fora, que são 7.000 metros quadrados, que o ideal é a gente asfaltar. Exceto isso, nada mais precisa ser mexido, porque cada show tem uma particularidade. Não adianta a gente querer mexer em algumas coisas, a gente precisa colocar aqui um negócio, um espaço para um gerador. Vai chegar uma equipe de uma outra produtora e vai falar, não, aqui a gente não vai fazer assim. Aqui nós vamos fazer assado. Eu lá, quando eu era diretor de marketing do Curitiba, eu fiz Metallica, fiz Coldplay, fiz Foo Fighters, fiz Red Hot, fiz Paul McCartney. Cada show foi uma coisa Tem uma diferente. exigência diferente. Qual é a experiência que tu trazes para o Avaí, assim, de mais significativo, de ter trabalhado em outro clube com tantos shows assim, do porte que você acabou de citar? Eu acho que foi dar segurança para o clube, de dizer, olha, é bom para o clube. Pense, nós vamos ter 32 mil, 35 mil pessoas, eu não sei a conta exata do fechamento do show. Você já pensou que essas 30 mil pessoas vão vir aqui, vão postar nas suas redes sociais e vão marcar a ressacada? Você já pensou o valor disso, intrínseco nisso, para quem está fora do país? Porque assim, tem muita gente que vai ver isso fora do país, que segue o Paul, né? 40% dos ingressos, quem me passou foi o pessoal da produtora, foram vendidos para as pessoas de fora de Florianópolis. 40%. É muito alto. Então isso gera dinheiro para o Avaí, gera dinheiro para toda a comunidade local que vai ser afetada por grana, engajamento, hotelaria, restaurante. Então assim, é um volume de prós, né, de coisas boas, muito maior do que contra. A gente vê grandes estruturas aí como o Allianz Parque e outros estádios com grama sintética. Grama sintética favorece né, porque a grama natural, claro que vai ter um estrago, mínimo que seja, mas vai ter um estrago. Grama sintética na ressacada é uma possibilidade? A gente nunca colocamos em pauta isso, né, Albertinho? Isso é uma polêmica que quem sou eu para entrar? O diretor que falou, isso foi uma polêmica. Não, a gente tem lá no CT, o Robertinho pode falar porque a Piazada treina lá um monte e você pode falar com categoria. Tem um campo de treinamento que chove muito. Hoje em dia, assim, o gramado sintético é irreversível, não volta mais para trás, porque para a gente dar o volume de treino, principalmente na hora que a gente fala em categorias de base, para dar o volume de treino, para dar o volume de horas por dia num campo, e com o volume de chuva que tem aqui na ilha, utilizar quando chove muito. exatamente, é uma coisa que não tem mais como não pensar em gramado sintético. A grande questão é entender a qualidade do gramado. O que a gente teve aqui no nosso CT é do mais alto nível, né? Isso, Curizana treina lá? todos os dias a gente começa às 8 horas da manhã e para às 6 da tarde sem intervalo. Sentiram Sem intervalo. algum problema de adaptação? Não, eu até pedi, quando a gente foi para o gramado sintético, eu já pedi para os nossos fisioterapeutas, para a nossa equipe médica, para a nossa equipe de fisioterapia, a partir de agora vamos levantar todas as lesões que acontecerem lá, para comparar com o que a gente teve nos últimos anos, mas na verdade o que a gente garante é que a gente tenha um gramado sempre num ótimo padrão, porque o que acaba acontecendo, e acontece com muitos aqui, que se você também tem um gramado natural, mas não tem uma manutenção a nível top, o risco é muito maior, porque é poça, é buraco, é grama seca, é diferentes tipos de grama que nascem no mesmo lugar. Então hoje o que a gente tem na verdade é muito mais segurança para os atletas, é muito mais clareza até para os treinadores no dia a dia, porque eles sabem o equipamento que eles vão encontrar, né? Não vai ter o risco de chegou ali, deu uma chuva, empoçou um determinado lugar, ou está com um buraco, ou está mal marcado. Isso não existe mais no nosso dia a dia, né? Então o impacto para a operação da base é gigantesca, e do profissional também, né? Não, e deixar também a torcida do Avaí tranquila quanto ao gramado da ressacada, que está um espetáculo, né? Eu acho que agora está chegando no seu ápice de maturação, depois de todo os problemas que a gente teve desde que a gente colocou, quando a gente veio trocar, que dentro do contrato do show também existe a manutenção do gramado. Inclusive a gente já fez uma compra já de grama, até a mais de segurança, que ela chega logo depois do show, e se precisar trocar, na parte onde vai o Easy Floor, só para o pessoal entender o que é aquele piso quando você fica ali, é muito pouco impacto. O que mais judia mesmo são os Arena Peniel, que são ali a parte onde fica pesado a marcação. Ali você troca um rolo inteiro
e tá tranquilo. Então já tem uma troca programada. Programada. daquilo que está projetado se danificar. Exatamente. O Avaí joga fora agora sexta-feira e Terça-feira de novo. terça-feira. O show é sábado. Quando é que a ressacada vai estar já preparada para receber os treinamentos do time principal? Ou um jogo do time principal? Eu acho que o jogo, né, do time principal, do dia 25 já vai estar pronto. Já vai estar pronto. Isso aqui é uma loucura, cara. Se vocês ficassem, quem vem no show, espera acabar o show, dá 10 minutos, cara, os caras começam a desmontar, cara. Se você ficar, cara, quando você vê, eles já desmontaram metade. Desmontar é mais fácil, né, que montar, A gente né? está gravando aqui, o pessoal deve estar ouvindo, né? Tá todo mundo aqui mexendo, Aquele trabalhando. capacete lá é o Paul McCartney? Florenzano, em termos de negócios, o que a gente pode projetar para o Avaí? Não, agora não só relativo à vinda do Paul, a repercussão da vinda do Paul. O que o Avaí está planejando em termos de negócios para um futuro imediato? A gente tem um planejamento, como eu falei, vários pontos, né? Nós estamos estudando abrir 2 categorias de sócio em alguns locais que a gente não usava, né? Então isso é uma coisa importante. Com capacidade de aumento do número de sócios. Exatamente. Tá muito bom, Além né? daqueles limites que a ressacada impõe? Não, é dentro dos limites, dentro do, né? A gente tem o setor H aqui que não tem sócio, a gente tem um projeto para ali, depende de alguns ajustes. Aqui, onde a gente está, transformado numa nova área VIP que tem lá no setor A espelhada com esse lado também. Nós vamos lançar em dezembro uma campanha de antecipação de mensalidades, como nós fizemos esse ano em janeiro, nós vamos antecipar para dezembro, com aquele um desconto bem agressivo para quem quiser comprar o ano todo, com os benefícios e tudo mais. A busca incansável por patrocínio, que é incansável, né? Então, assim, diário, né? Naming rights também, tudo. Meu amigo, eu nunca fiz tanta proposta na minha vida, cara, como eu fiz esse ano, cara. Então, assim, daí você tem uma acomodação das lojas, né? Porque a loja da Beira-Mar, que foi uma novidade, então acomodar isso para os nossos torcedores, eles lembrarem que tem a loja da Beira-Mar, aumentar ali o ticket médio, aumentar a venda lá. A gente vê o Avaí se mexendo muito bem, assim, né, na questão do negócio, na questão de atrair parceiros, investimentos em infraestrutura. Isso seria muito mais fácil, tranquilo ou rápido se o Avaí fosse para uma Série A e tivesse uma receita maior, uma entrada maior de receita? Não tenha dúvida, né? Ele é proporcional. Anteciparia processos? Não, veja bem, na minha área, vou falar da minha área. Se eu vender um campeonato da Série B para um patrocinador, tem um valor. Da Série A tem um valor a mais. Né? Porque eu vejo o Avaí, a gente vê o Avaí se mexendo muito legal, muito bem fora do campo. Então, a gente elogia sempre. Os resultados dentro de campo nos últimos tempos não têm acompanhado, talvez, o bom trabalho que o Avaí tenha feito. E a gente sabe como é. Nós da imprensa, a gente sabe como é torcedor, que o Avaí Futebol Clube, a gente fala muito de futebol e às vezes não valoriza tanto as coisas que estão sendo feitas fora. Mas o que tem que pensar é o seguinte, o torcedor, a gente entende o lado, né? Hoje eu torço para o Avaí, né? E assim, a gente entende o imediatismo do resultado no campo. Porém, tem que entender que a gente está vindo de um planejamento que é de médio e longo prazo, porque assim, você tem que fazer, quando você vai construir uma casa, você começa por quê? Faz a fundação, faz a parte hidráulica, faz a parte elétrica, para no momento, para não acontecer de subir e cair, ou ter o êxito e depois ter o fracasso. Você está estruturado, você vê vários clubes do Brasil passando pelo mesmo momento, você vê o Sport passando por isso, o próprio Curitiba que eu trabalhava lá, que virou SAF, o Cuiabá, não é assim uma coisa tão rápida, a não ser as grandes torcidas, que daí o volume é tão grande de dinheiro, de entrada, de torcida, que é mais rápido. Bem administrado. E eu acho que tem uma coisa que vale colocar complementando, e a gente fala muito isso assim, ganhar todo mundo quer, né? Nós queremos ganhar sempre. Sempre. A grande questão que fica é, se não ganharmos, porque a bola pode bater na trave, o que sobra para o clube? O que fica? Porque era muito confortável para a diretoria, para o presidente, esquece negócio, esquece base, põe todo o dinheiro no futebol profissional, e a bola poderia bater na trave e sair do mesmo jeito, e aí não sobra nada para o clube. Então, o que essa diretoria pensa, o que o clube tem pensado é como a gente faz o clube crescer e vamos trabalhar para estar na Série A, para estar o melhor possível no dia a dia, mas como a gente cresce o clube, para, se a bola bater na trave e sair, crescimento sustentável. A gente tem o máximo de estrutura possível. A gente fica frustrado também, né? Olhando como torcedor. Porém, como a gente está no dia a dia aqui, enfiado aqui, a gente olha para trás e fala, vou dar um exemplo muito claro aqui, A gente trocou o gramado da ressacada,
cara, são milhões de investimento. Dreno, tudo. A gente trocou o gramado lá da grama sintética, colocou um gramado de grama sintética. Estamos refazendo o campo 2 do centro de treinamento. Nós instalamos o maior telão de Santa Catarina, 64 metros quadrados, que hoje a gente tem uma TV aqui, toda animada, né? Você vê o gol, você vê a escalação. Nós reformulamos quase todos os bares. Nós mudamos a operação, a metodologia de operação dos bares, que agora a gente coloca o dinheiro no bolso, coisa que a gente não colocava tanto. Nós fizemos a Praça da Raça lá na frente, onde a gente também ganha dinheiro lá fora. Fizemos tudo com paver. A gente trocou de material esportivo. A gente lançou 2 lojas novas. Porra! Cara, tudo num ano. Nesse ano, né? Eu cheguei em dezembro aqui, cara. Agora deixa eu perguntar pro Roberto aqui. Outro dia a gente estava conversando lá no debate. E eu falei, a gente estava falando sobre a seleção. Daí estava todo mundo desanimado com a seleção. Daí eu falei, eu vou pegar no pé do torcedor do Avaí aqui. Torcedor do Avaí hoje tem que estar vendo o jogo da seleção. Por quê? Porque tem 2 caras lá que passaram pela base do Avaí que vão dar orgulho pro torcedor de ver. Rafinha e Gabriel Magalhães. No mesmo sentido que a gente estava falando ali de capitalizar a vinda do Paul pro Avaí, como é que a base do Avaí capitaliza ter hoje 2 jogadores que são titulares? Hoje não se discute a titularidade do Gabriel e do Rafinha na seleção. Isso é um ponto muito importante que você colocou, Fara, porque primeiro é valorizar o tamanho do clube e a competência que o clube teve de formar 2 atletas a nível seleção brasileira. É isso, indiscutível, e indiscutível em 2 gigantescos clubes da Europa, né? Então acho que esse é um ponto que é fundamental de a gente trazer e cada vez mais trabalhar isso para fora também, né? A gente trabalha muito internamente, então cada vez mais o nosso desafio é que os atletas que chegam aqui hoje, desde 10, 11 anos até sub-20, se conectem com essa história, entendam o tamanho do clube, a representatividade do clube. Então, ele teve aqui esse ele teve exatamente, inclusive, e ele teve conversando com os atletas do sub-20 e o olho brilha, Então a gente tenta se conectar e a gente tem feito todas as categorias vieram assistir jogos com a comissão técnica, foram no museu. Então a gente tem ações recorrentes para quê? Para conectar todos esses atletas que muitas vezes hoje a gente tem atleta que nasceu em 2012, 2013, Nossa Senhora. Que conhece pouco o futebol de verdade, né? Assim, que não sabe quem é Romário, quem é Ronaldo, e que o nosso grande desafio é conectar eles com a história do clube, com o tamanho do clube, com a dimensão do clube. E a gente tem cada vez mais feito isso e valorizado isso também para fora, né? Para as pessoas entenderem o tamanho do clube. E, Robertinho, você vem do Cruzeiro, que é uma base fortíssima do futebol brasileiro. A gente sabe que os grandes clubes hoje têm uma questão de captação de atletas em todos os lugares, olheiros, empresários. Como é trabalhar numa base que compete, às vezes, em níveis desiguais com esses grandes clubes do futebol brasileiro? E atrair jogadores. Eu acho que assim, a grande questão, e eu tenho falado isso desde o momento que eu cheguei, porque o Avaí é uma boa marca, é uma marca nacional, é uma marca respeitada no país inteiro. Qual que é o nosso grande desafio? É ter o projeto ajustado ao nosso foco, ao nosso tamanho, ao que a gente quer crescer. Então, esse é o principal. Porque a base do Avaí hoje não vai competir com a base do Flamengo. Não. O Flamengo tem 1 bilhão de receitas. É outro universo. Qual que é o nosso grande desafio? É saber muito bem o que a gente quer, é fazer muito bem o futebol no nosso dia a dia. Para quê? Para que os nossos atletas consigam ver benefícios, e para que os atletas da região consigam ver benefícios e estar aqui. Eu prefiro estar aqui com esse tipo de trabalho, esse tipo de lógica, a conexão com a cidade, talvez com o estado. A oportunidade é mais próximo. Exato. Então eu tenho falado que o nosso principal desafio aí de curto e médio prazo, que está no nosso planejamento, está entre os 5 melhores projetos de formação da região sul do país. Se a gente tiver nesse nível, porque aí na hora que você coloca Atlético Paranaense, Curitiba, Grêmio, Inter, então assim, nós temos diversos competidores, o que a gente precisa é dentro desse universo ser uma referência, exatamente para isso. Para não desviar o guri aqui na região, primeiro pensar, vou tentar no Avaí, antes de pensar, não, vou lá no Grêmio, porque no Avaí aqui... Exatamente isso. E o crescimento tem que ser orgânico, né? Porque se você chega aqui com um cheque, não vai. Olha, não é minha área. Não se sustenta. Não sustenta.
Porque isso é muito, eu costumo falar isso, é muito cômodo na minha função, até na função do próprio Frino. Tá, vamos colocar tudo no futebol, vamos tentar o máximo possível para que eu ganhe um campeonato sub-20, eu ganhe um campeonato sub-17, aí eu me venda pessoalmente e para o clube não sobre nada. Então, o grande desafio nosso é o que a gente quer enquanto clube. E acho que esse é o principal desafio que a gente tem conseguido, e é um desafio grande, não é simples, mas é dar um norte para o clube. E aí as várias áreas se conversarem e tijolo a tijolo, tijolo a tijolo. O que eu falo todo dia, o que sobra é quando a gente não ganha. Eu quero ganhar todos os jogos. Se a gente entrar no sub-11, eu quero ganhar o jogo. Tá, e se a gente não ganhar, o que sobra para o clube? O que fica? A gente está desenvolvendo nossa... É isso, porque quando ganhar, pronto. Quando ganhar, tá todo mundo feliz, né? Mas aí tem as pequenas vitórias também, que, por exemplo, entrar um Gaspar no jogo do profissional, vindo da base, ser um diferencial, essa é uma pequena vitória, né? E isso, na verdade, é uma grande vitória, né? Porque é ter mais indicadores que não só o resultado do jogo, né? O resultado do jogo é um indicador. Quantas vezes a bola entrou no gol adversário e quantas vezes entrou no... Agora tem vários outros indicadores, quanto que eu estou gastando, quanto de cada jogador do sub-15 está indo sub-17, sub-17 está indo... Jogar para um jogador da base de profissional, isso aí já... Exatamente. Então, assim, todos esses são indicadores que a gente tem tentado alimentar aqui, que é exatamente para não ficar só no resultado do jogo. O resultado do jogo ser mais um. Mas o Gaspar estava aí o tempo todo, né? Te surpreendeu o Gaspar? As duas últimas atuações dele, para mim, ele foi um dos melhores. Também achei. Eu acho que o grande desafio nosso, assim, não surpreende, mas o grande desafio é que a gente tem o desejo que seja rápido e pontual, né? Que o jogador entre, resolva. Aí vou dar um exemplo claro, o do Hugo, goleiro do Corinthians. Aí você ouve ele contando a história dele, ele foi de titular do Flamengo a quase sumir do futebol há 2, 3 anos depois. Então é um processo. Mal administrado internamente e por ele mesmo também. Exatamente, porque é um desafio, né? Não é simples. Então, o grande desafio nosso enquanto departamento de futebol é que a gente consiga fazer com que essa transição seja um pouco mais alargada. O que quer dizer isso? Que a gente monitore os jogadores, que a gente saiba o que eles podem dar e que a gente consiga fazer com que eles estejam ali e sabendo que, esse jogo ele não foi bem, mas ele tem feito isso bem. Então talvez a gente tenha que dar um passo atrás para dar 2 na frente daqui 1 mês, daqui 2 meses. É uma luta constante contra as nossas ansiedades, contra as ansiedades da torcida, porque a gente também quer, né? O próprio Andrei é um caso, foi pro Náutico, não jogou talvez os minutos que vocês esperavam no Náutico, voltou melhor, talvez, viu a vida lá fora um pouquinho e volta para ser protagonista. Tem isso, né? O jogador amadurece muito saindo da... Porque é um desafio, né? Cara, só você vê os clubes da Europa, cara. Eles compram o cara por 1 tonelada de dinheiro, o cara nem joga. Ele foi lá em outro lugar. Lá. Eu dou um exemplo para os nossos atletas, principalmente do Sub-20, do caso do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é comprado por 70 milhões de euros, ele vai e ele fica 1 ano e meio sem pisar no campo. Ou entra e aí o Benzema fala mal dele, e aí o treinador... E aí todo... Então assim, e eles têm a paciência de ter 1 ano e meio lá trabalhando, e às vezes a gente quer que em 2 jogos o atleta entre, faça um monte de gol e resolva o problema. Então, é um grande desafio para o clube e é um grande desafio para o atleta também. Porque o atleta também tem que saber ficar no banco, né? Tem que saber ser trabalhado. É um desafio que não é simples, né? E hoje, a base do Avaí, a gente pode, claro, levantar os exemplos, falei do Rafinha e do Gabriel, mas o Avaí revelou mais até zagueiros nos últimos tempos, né? E não é isso que eu quero falar. O que você tem em termos de estruturação hoje, melhora que foi feito em todo o processo base no Avaí, de academia, de tecnologia, infraestrutura de gramado, de campo, que a gente pode imaginar, por um curto prazo, o Avaí cada vez menos precisando contratar e cada vez mais podendo colocar esses jogadores em campo. Perfeito, acho que esse é o nosso maior desafio aí, né? O que a gente tem feito? Primeiro, na parte estrutural, a gente fez uma reforma grande na academia da base e a gente fez uma reforma organizacional para o Sub-20 hoje usar a mesma estrutura do profissional. Então o Sub-20 ele usa a academia do profissional e... Já é uma etapa da transição. Exatamente. A gente quer que eles se entendam como equipe profissional, né? Como, eu já estou trabalhando nas mesmas condições da equipe profissional. A gente fez uma reforma grande em refeitório também,
os atletas, tanto do profissional quanto da base. Suplementação, né? De suplementação, a gente já tem um acompanhamento próximo. A reforma no campo, que deu, assim, a gente tinha um grande desafio aqui de ir para campos da cidade para treinar, né, que impactava de maneira muito grande, porque a gente não conseguia ter rotina, né? A gente não conseguia ter uma rotina, porque a gente ia para um campo, chovia, o campo cancelava. Então agora a gente tem tudo aqui e aí todos os dias a gente tem uma rotina muito clara. Então a hora que ele chega, o que ele faz, a hora do café, a hora da academia, então é tudo muito claro da hora que ele chega até a hora que ele sai do clube, é tudo bem organizado. E a gente tem passado principalmente por uma estruturação metodológica muito grande. Então nós fomos investigar quais as características do jogador que deram certo, o que o clube entende como futebol, qual é o DNA do Avaí, e compartilhar com todos os treinadores da base, com o Marquinhos, com todo mundo que trabalha aqui, para que a gente tenha cada vez mais um norte, né? Um norte claro de onde a gente quer chegar. E isso impacta desde nível de treinamento até as competições que a gente vai escolher jogar. Então, por exemplo, agora nós estamos indo dia 1º de novembro, nós estamos indo para Recife para jogar um campeonato ali no CT do Retrô, que é um campeonato no nível nacional, com Red Bull, com Palmeiras, Flamengo. Retrô é um clube que está crescendo organicamente. Está crescendo organicamente. Está indo para B, né? Tá indo para C. Tá indo para C. Mas por exemplo, é isso. É um clube que o CT deles é alguma coisa fora do comum. Eles têm até pista de boliche dentro do CT. Então aí você entende os desafios do futebol do dia a dia, né? Porque 10 anos atrás não existia um clube assim, não existia um Barra, não existia nesse nível de força, né? E a gente cada vez mais tem que estar pronto para competir com isso. Então, o nosso desafio é exatamente isso, é ter muita clareza estrutural e metodológica, onde que a gente quer chegar e como a gente chega nesse lugar. E te cortando, complementando, teve uma reformulação humana, né, de atletas, né? Sim, desde que você chegou, né? Sensível, cara. Isso a gente, assim, cada vez mais a gente tem que ser muito crítico em relação ao nível de atleta que a gente quer ter aqui dentro. Então eu costumo falar muito com a equipe assim, se a gente por acaso libera um atleta e ele vai jogar num outro clube, se ele sair daqui e for pro Palmeiras, a gente teve um erro de avaliação. Vamos ver como vai ser lá. Mas se ele saiu e foi para um clube que não é do nível que a gente almeja ser, então é isso mesmo. Ele tem que estar em outro clube jogando que não seja hoje. Erguer, levantar a exigência e o patamar. O futebol está muito físico hoje, né, Betinho? Vocês têm essa preocupação, a questão de, na hora da captação, ver meninos fisicamente muito fortes, ou o talento ainda pode fazer a diferença? Isso é sempre assim, complementar, né? Porque o talento é sempre o principal. O talento é sempre o grande desafio. Por que não forma um 10, um camisa 10 mais na base? Porque o 10 de hoje não é mais o 10 que a gente acostumou ver. Esse é o grande desafio. O 10 de hoje é um 10 muito mais dinâmico. É um 10 que ele se desloca muito. Porque hoje a gente não pode numa estrutura de jogo. Meia total, né? Ele não pode mais ter uma estrutura de jogo que um 10 não recompõe, por exemplo. Se ele não recompõe, hoje a bola entra no volante dos caras, que vira de frente pro jogo, que começa a distribuir, a gente não consegue mais jogar. Ou um zagueiro que conduz bem a bola, igual faz o Arthur Chaves, igual faz o Gabriel Magalhães. Se o meia pelo menos não recompõe o que a gente tinha alguns anos atrás, né? Então a gente precisa de um meia que ele seja capaz de defender e seja capaz de, na hora que tem a bola, ter clareza, igual a gente tem muitos jogar por aí, com né? e sem bola. Que é cada vez mais desafiador, porque a gente sempre linka o nosso grande meia a um cara que participava pouco do jogo, mas quando participava, tirava uma da cartola, né? E cada vez menos é assim, né? Eu brinco que assim, a gente está estragando o futebol, porque hoje o goleiro precisa jogar com o pé e o atacante precisa marcar. Mas na verdade é isso, não é que a gente está estragando o futebol. O futebol hoje é total. O futebol hoje é total. Cara, você vê as linhas hoje, cara, você fica assustado, cara. Porque é um jogador a mais, né? Tem espaço para nada. E se você quiser ir na contramão disso, você possivelmente não vai conseguir vitórias, porque na hora que você for pressionar uma determinada estrutura que o goleiro é capaz de jogar com o pé, ele é um a mais para jogar. E na hora que você for sair de uma marcação que um atacante consegue marcar bem também,
é mais difícil. Então hoje cada vez mais é assim, né? Usando um exemplo só do teu o teu último clube, né? Se o Fernando Diniz fizer o Cássio jogar com os pés, aí é gênio. É isso, aí fez o Fábio, né? Pois é, que era fraco também com os pés. Muito, assim. Na verdade é isso, não tinha muito estímulo. Sim. E aí na hora Outra que escola você... de goleiro da antiga, né? É isso, então cada vez mais é desafiador a gente formar grandes jogadores, né? Mas o cara que, os times do Fernando Diniz, o cara tem que ter um coração bom, porque aquelas trocas de bola na linha ali da pequena área ali é de matar, né, cara? Roberto Braga, gerente de categorias de base do Avaí, Rodrigo Florenzano, diretor de negócios, muito bom bate-papo. Pô, bom papo. Dá para seguir muito mais aqui, explorando outros assuntos. Mas vamos aguardar agora, então, a chegada do cara, né? Chegada do Paul, né? Que o Paul seja now and then. E o povo joga com a 10 fácil. Fácil, né? Aí é titular. Pô, ninguém gosta dele, né, cara? Dá uma camisa 10 pra ele. Gente, foi mais um episódio do Jornada Esportiva, o videocast da CBN Floripa, que tem a parceria de Ibagi, Zita, Energiluz, Forte Atacadista, Cressol e Cassol. Um abraço, Chico. Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço para todos vocês também. Tchau, tchau.